Olá, amigos, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre todos. Que bom que você está desejoso de ouvir, desejosa de ouvir a voz de Deus. Que bom que nós estamos desejosos de ouvir a voz de Deus. Porque se nós estamos interessando em ouvir a mensagem de Deus, é porque a nossa alma compreende que nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos falar. E Ele tem nos falado através do nosso Senhor e Salvador Jesus, através do Espírito Santo, da palavra fiel e verdadeira que é digna de toda aceitação. Deus tem falado conosco. Ele tem mostrado-nos o caminho a seguir. Ele tem mostrado como nós devemos agir nesses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo à terra. Ele que dentre nós foi aos céus, ele voltará do mesmo modo que ele subiu. E nós aguardamos a volta do Senhor. E enquanto Jesus Cristo não volta, enquanto ele não volta à terra para executar a justiça de Deus, porque a primeira vez ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele deu a sua vida e o pecado ainda está aí, mas ele voltará para executar a justiça de Deus, para completar a obra de tomar das mãos de Satanás o reino, o comando, o governo do mundo e devolvê-lo ao proprietário legítimo, Deus. Ele é o proprietário legítimo do mundo, dele e a terra. E todas as pessoas que nela existem, todos são de Deus. Ainda que a maioria não louve, não glorifique, não se comprometa com Deus. Ainda que a maioria dos moradores da terra não querem nem saber da existência de Deus, não querem nem saber da palavra de Deus, não querem nem saber de compromisso com Deus. Mas Deus continua sendo o Senhor absoluto, o que governa céus e terra, e o que possui todas as coisas, e que enviou o seu Filho amado exatamente para tomar o controle que estava nas mãos de Satanás e sustentar este controle de tudo em suas mãos. Assim está acontecendo. Jesus Cristo tem o controle de todas as coisas, ainda que Satanás esteja fazendo as arruaças dele, roubando, matando, destruindo, mas é por tempo determinado por Deus, porque de fato Deus está na supervisão de tudo que o diabo está fazendo e de tudo que as pessoas estão fazendo sobre a face da terra. De fato, o que ocorre é o que tem que acontecer para cumprir a palavra de Deus, para cumprir o plano de Deus. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos para os céus, no local que está sendo preparado para nós, o repouso eterno. Ainda resta um repouso para o povo de Deus, e esse repouso é lá nos céus. Jesus falou para os seus discípulos: não perturbe, não turbe os vossos corações. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E depois que eu estiver preparado, eu voltarei para levar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14. É muito gostoso ler estas palavras de esperança, de consolo, de refrigério para a nossa alma, porque nós temos um local, nós temos um alvo a seguir, nós temos um foco, nós temos um local esperando por nós. E enquanto peregrinamos aqui neste mundo que jaz no maligno,
nós temos a palavra do Senhor que é fiel, tão fiel que o próprio Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Maravilhoso! É ela que pauta a nossa fé, ela que é a regra da nossa fé, uma regra que não tem exceção. É crer em Deus e ponto final. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É amar a Jesus Cristo mais do que a nós mesmos. Ele próprio falou: aquele que ama, ele coloca uma lista e coloca exatamente a família, pai, mãe, vai dizendo: aquele que amar estes mais do que a mim, não é digno de mim. E eu preciso amar as pessoas, amar a minha família, amar o meu próximo, amar a mim mesma. Mas eu preciso amar a Jesus Cristo acima de tudo e de todos, porque Ele é a minha vida, Ele é a nossa vida. É Ele que nos faz a promessa de redenção eterna. E isso é gostoso, pensar sobre isto. Dá um consolo, traz um consolo para a alma, dá um refrigério para a nossa alma, como se nós estivéssemos sendo levados por Ele às águas mansas e tranquilas, e as palavras dele proporcionando refrigério para a nossa alma. É gostoso saber disto, que nós temos para onde olhar, nós temos um local aguardando por nós, nós temos um consolador nos ajudando, nós temos a palavra de Deus que é a nossa orientação segura, para que nós não venhamos perder o rumo. E quando eu leio aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, a partir do verso de número 21, eu fico mais consolada ainda, eu fico mais fortalecida. Estes foram acontecimentos em uma das viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, quando ele estava anunciando o evangelho aos gentios. E aqui em Atos capítulo 14, e a partir do verso de número 21, depois dele sofrer muitas perseguições, ele próprio fala estas palavras, que era consolo para os demais que estavam naquele local, e consolo para nós nos dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus. Nós que somos a geração que estamos presenciando o cumprimento das profecias, que estamos presenciando os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus à terra. Nós precisamos ter essas palavras em nossos corações, para que nós não venhamos desfalecer, para que nós não venhamos também nos deixar levar pelos enganos de Satanás. E hoje, a ferramenta que ele tem utilizado para nos levar à dispersão, ao abandono da fé, é exatamente a tecnologia, a mesma que nós estamos utilizando para nos comunicar. Se nós não vigiarmos, esta mesma ferramenta que fornece a nós conhecimento, comunhão, que fornece a nós algo de Deus para fortalecer a nossa fé, se nós não soubermos usar esta ferramenta, ela poderá ser também um instrumento satânico para nos levar ao abandono da fé. Então, em Atos capítulo 14, e a partir do verso de número 21, nós lemos: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Isso é maravilhoso. Nos importa entrar no reino de Deus. Ah, que coisa boa! É eu ter isto como meta principal da minha vida.
O que me importa de fato é entrar no reino de Deus, é chegar lá, no local que Jesus Cristo consolou os apóstolos dizendo: não turbe o vosso coração, porque lá, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E depois que eu tiver preparado o lugar, eu volto para levar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como nós estamos vendo, muitas pessoas abandonando a fé, deixando de congregar. Paulo também fala a respeito disto, quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz que o Espírito Santo, o Espírito expressamente adverte, diz, mostra, que nos últimos, quando eu leio isto, eu penso em mim, eu penso em nós, nos que estamos vivendo nos dias atuais. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 4 também, para nós meditarmos nesta realidade que está ocorrendo nos nossos dias, não que isso não tenha acontecido no tempo de Paulo e Timóteo, também naquele tempo, muitas pessoas apostataram, abandonaram a fé, mas isto está acontecendo de uma maneira acelerada nos dias atuais. No capítulo 4 de primeira carta a Timóteo, capítulo 4 e verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos ou doutrinas de demônios. Então isso já está acontecendo. Muitos estão apostatando da fé, perdendo o foco da vida espiritual, porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores e estão seguindo e obedecendo a doutrinas de demônios. E isso é uma coisa muito séria, porque nós temos estatísticas de que a Europa, que foi o continente que ofereceu o evangelho para o mundo, a Europa, ela foi responsável pela evangelização de uma grande parte do mundo. E hoje o continente Europa, eu conheço um pouco da Europa, meu filho mora na Europa há cerca de 18 anos, minha nora é europeia, tenho neta europeia, já estive um tempo lá na Europa, já participei de culto lá na Europa, e eu sei um pouco desta realidade. E as últimas estatísticas dos dias atuais está dizendo para nós que a Europa já está sendo considerada um continente pós-cristão, porque 70% dos jovens, eles se declaram ateus, e os que não se declaram ateus, não se declaram cristãos, eles se declaram qualquer outra religião, menos cristãos. E isso é uma coisa muito preocupante, porque só há salvação em Jesus Cristo, não há salvação em outro, não há outro nome dado por Deus sobre a terra, pelo qual nós podemos alcançar a salvação, mas é apenas na pessoa do Senhor Jesus. E nós ficamos preocupados com esta realidade, porque nós estamos vendo um levante aí coordenado por Satanás e os seus demônios, os principados, as potestades do mal, exatamente para levar as pessoas a abandonarem a fé. Os dois textos que eu citei hoje aqui, de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, também citei o capítulo 4, Atos 4:12, que não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo, porque Ele é o único nome dado por Deus dentre os homens, pelo qual nos importa que sejamos salvos. Mas Atos capítulo 14
quando Paulo fala da preocupação dele, do que de fato que nos importa, é por meio de muitas ou pouca tribulação, o que nos importa de fato é que nós alcancemos o reino dos céus. E isto é uma realidade que precisa fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. A convicção de que nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós fomos selados pelo Espírito Santo e endereçados a Deus, ao Pai Celestial, endereçado aos céus. E Satanás tem utilizado exatamente as dificuldades que as pessoas estão enfrentando para tentar acusar Deus de negligência, para que as pessoas deixem de esperar nele. E o que deixa a gente assim, às vezes até mesmo pensativos, é como o ser humano se comportam. Porque estas mesmas pessoas que se dizem ateus, elas também acreditam que existe o mal, que existe o diabo, e que as pessoas, elas são influenciadas pelo mal, mas elas têm que ser inteligentes para poder decidir se elas vão ser influenciadas pelo mal ou pelo bem. Aí eles colocam a ciência como sendo bem para a humanidade, como sendo bem que tem que ser seguido. E muitos deles até colocam as questões relacionadas com Deus como sendo algo do mal, algo arcaico, que trava o desenvolvimento tecnológico, que impede muitas pessoas de viver uma vida melhor com os recursos da tecnologia, porque elas estão se deixando levar pela religiosidade. Eles atacam desta maneira, dizendo que muitas pessoas, elas estão fracassadas, enfrentando tribulações, aflições, porque elas não sabem utilizar as ferramentas da tecnologia. Esta é uma tese derrotada. Derrotada por quê? Porque com toda a tecnologia que nós temos aí à nossa disposição nos dias atuais, as pessoas continuam morrendo com depressão, as pessoas continuam cometendo suicídio, as pessoas continuam cometendo assassinato em série, as pessoas continuam morrendo com um vírus que desafia o poder tecnológico, científico, como nós estamos vendo nos dias atuais, o coronavírus, que está espalhando terror por toda a terra. Só na China já são mais de 2.600 mortos com este vírus, o coronavírus. E aí só este episódio já derruba a tese de que as pessoas estão enfrentando dificuldades porque elas desprezam a tecnologia, a ciência. Não é verdade. A ciência, ela precisa ser nossa aliada, porque a ciência, na verdade, ela só comprova o que Deus fala, porque o próprio Deus, foi Ele mesmo que disse que a ciência se multiplicaria. Foi Ele mesmo, por boca de Daniel, no capítulo 12, quem disse que a ciência iria se multiplicar. E a ciência, na verdade, ela é o quê? Ela é um instrumento para poder mostrar às pessoas que Deus existe, o que Ele falou tem que acontecer, está acontecendo. Mas infelizmente, muitas pessoas, elas preferem distorcer a verdade e acreditar na mentira. Resultado disto, uma multidão de apostatados, de pessoas que outrora professavam a fé em Jesus Cristo, professavam a fé no Deus vivo, tinha a palavra de Deus como regra da sua fé, e agora estão se dizendo pessoas que não têm fé, que não creem, pessoas ateias,
que não acreditam em Deus. Nós estamos vivendo este tempo, o tempo que Paulo falou que o Espírito afirma que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e por obedecerem a doutrinas de demônios. Então este tempo já chegou. Isto nos mostra que de fato chegamos aí, os fins dos tempos. E isso precisa ser levado a sério, porque lembra também do que o anjo falou para Daniel no capítulo 12, que neste tempo salvará aqueles cujo nome estiver escrito no livro. E o próprio Senhor Jesus também falou. Quando nós lemos Lucas, no capítulo 10, quando os apóstolos do Senhor Jesus voltaram de uma missão maravilhados, porque os demônios submetiam a eles, e Jesus falou para eles: não vos alegreis, porque os demônios vos submetem a vós, mas alegrai-vos, porque o vosso nome estão arrolados nos céus. Esta deve ser a nossa maior alegria, porque não adianta, por mais que as pessoas procurem preservar o planeta, que é um dever de todos nós, preservar o planeta, nossa casa, mas por mais que os ambientalistas, por mais que os que defendem o meio ambiente, por mais que eles procurem preservar o ambiente, para que as gerações futuras tenham um planeta saudável para habitar, por mais que eles se preocupem com isto, não é suficiente para garantir um futuro tranquilo, porque as palavras de Deus vão se cumprir, e elas foram escritas exatamente para nos ensinar qual o rumo que nós devemos seguir. A palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino, para nos mostrar como nós devemos nos comportar durante o tempo da nossa peregrinação, que é um tempo curto. É um tempo curto. Eu não posso me perder na minha caminhada. Então, quando Paulo escreveu aqui que o importa que, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, porque a situação não estava fácil, estava havendo muita perseguição naqueles dias, e Satanás acusava a Deus, que se Deus estava com aqueles discípulos, então por que eles estavam sendo perseguidos? Ou seja, o mesmo diabo, o mesmo Satanás que perseguia o povo, que perseguia os cristãos, que levantavam pessoas contra eles, agora acusava Deus, dizendo que Deus não existia, que se Deus existisse, por que então que ele não defendia os seus? É o engano que ele utiliza, e muitos abandonam a fé por causa de argumentos como estes, mas tem muitas outras coisas também que pode levar a pessoa a abandonar a fé. A fé é o salário do justo nos últimos dias. O meu justo viverá da fé. É o que Deus fala para nós. O justo é a pessoa que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo, e que pela fé ela fora justificada diante de Deus pelo sangue do Senhor Jesus. Então a pessoa justa é aquela que lançou mão da fé em Jesus Cristo para se justificar diante de Deus, e também para derrotar Satanás, porque em nome do Senhor Jesus nós derrotamos Satanás. Pelo sangue do Senhor Jesus nós derrotamos Satanás.
É através de Jesus Cristo que nós derrotamos Satanás. Não existe um outro meio de derrotar Satanás se não for através de Jesus Cristo. E aí Satanás, ele utiliza os argumentos das perseguições para levar as pessoas a abandonarem a fé. Isso não é coisa de agora. Desde o início, quando nós lemos as 7 cartas de Jesus Cristo às igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, a última carta, a carta à igreja da Laodiceia, ele demonstra que está com nojo da igreja da Laodiceia, a ponto de querer vomitá-la. Porque quando a gente tem vontade de vomitar, é porque nós sentimos nojo de alguma coisa. E no caso, o Senhor Jesus, ele sentiu náusea, sentiu nojo da igreja da Laodiceia. Porque foi uma igreja que prosperou com a prosperidade da cidade de Laodiceia. Que no período do Império Romano, ela prosperou muito com o seu comércio. Ela prosperou muito com o sistema bancário. Ela prosperou muito com também com algo relacionado com a medicina, uma pasta que era produzida em Laodiceia para as vistas. Então ela prosperou no ramo de tecelagem, ela prosperou no ramo do ouro, no sistema bancário da época, ela prosperou na indústria farmacêutica. Os crentes da igreja do Senhor em Laodiceia prosperou. A tecnologia chegou em Laodiceia. Eles ficaram mais confortáveis. A vida melhorou em Laodiceia com os recursos materiais. Mas aquilo que deveria ser uma bênção para os crentes da Laodiceia, a tecnologia que deveria ser um aliado deles, acabou se transformando em uma ferramenta de comodismo, de destruição da fé daqueles crentes, a ponto de eles pensarem que não precisavam mais orar, não precisavam mais buscar, porque eles já tinham tudo. Eles estavam se sentindo top, tinham tudo, eram aqueles crentes, podemos dizer assim, os bambambãs da época, porque eles se achavam o máximo. Nós estamos abastados, não temos falta de nada. Eles não conseguiram compreender que a maior necessidade do crente é a vida com Deus, é a presença do Espírito Santo, é a constância na fé, é o louvor, é a adoração, é o serviço prestado ao Senhor, é exatamente evangelizar, levar a palavra de libertação para outras pessoas. Eles estavam bem, mas a missão da igreja é evangelizar. O próprio Jesus falou: de graça recebeis, de graça dais. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Mas a igreja da Laodiceia, ela não achava que isso era essencial mais em suas vidas, na vida dos crentes ali, porque eles estavam bem, confortáveis. Isso causou nojo em Jesus. A própria igreja causou nojo no Senhor Jesus, a ponto dele chamar a atenção dela e dizer para ela que quem dera, oxalá, quisera ele que ela fosse fria ou quente, porque se ela fosse fria, ela poderia ser como água gelada no dia de calor, fazendo o papel de luz do mundo. Se ela fosse quente, ela poderia ser como o chá, a bebida quente no dia do frio. Estaria fazendo o papel de luz do mundo, estaria sendo útil naquela sociedade. Mas ela se transformou em algo morno, e é horrível. Se está frio, você beber uma bebida morna é horrível. Se está quente, você comer ou beber uma bebida morna também é horrível. E ela então causou náuseas, nojo no Senhor Jesus, porque apostatou, porque perdeu a visão do reino, esqueceu que o destino dela não era aqui, que
que o destino dela era lá nos céus, na casa de meu Pai, onde há muitas moradas. E eu vou preparar-vos lugar. Mas a igreja da Laodiceia, ela não se preocupou com essas coisas. Não faltava dinheiro lá. Não tinha tribulações para eles exercitarem a fé. Não faltava dinheiro lá em Laodiceia. Não faltava dinheiro para os crentes de Laodiceia. Sabe o que faltava lá? Faltava Jesus. Então as pessoas apostatam porque falta Jesus na vida delas. Então na igreja da Laodiceia, que está escrito em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, o que faltava naquela igreja não era dinheiro, não era ouro. O que faltava naquela igreja era Jesus. Jesus estava na igreja da Laodiceia? Não. Mas ela era a igreja do Senhor Jesus, mas não guardou a fé. Jesus não estava na igreja da Laodiceia. Ela era rica, mas Jesus não estava nela. Se você ler aqui o texto, você vai ver que Jesus não estava na igreja da Laodiceia. Jesus estava onde ali? Ele estava do lado de fora. Ele estava do lado de fora. Era uma igreja do Senhor? Era uma igreja do Senhor. Porém tão comprometida com o mundo, com o materialismo. Ela estava tão comprometida com essas coisas que não enxergava suas próprias necessidades espirituais. Ela não enxergava. E isso é um problemão, porque o resultado disso aí vai ser apostasia, vai ser abandono da fé. Então a igreja da Laodiceia chegou a isso. Será se eu, como igreja, nos últimos dias, eu não estou agindo igual a igreja da Laodiceia? Então eu preciso parar um pouco e fazer esse análise na minha vida. Será se eu não estou agindo igual ele? Paulo aqui no texto de Atos capítulo 14, o que importa é que por muitas tribulações é que nós alcancemos o reino de Deus. O reino de Deus. Esse tem que ser o nosso foco. Então eu para falar a verdade, eu fico às vezes maravilhada com o Senhor Jesus. Maravilhada com ele. Porque no caso da igreja que havia apostatado naqueles dias, a igreja da Laodiceia, apesar dela ter tratado o Senhor como tratou, se você parar e analisar o texto, você vai ver ela que se achava rica, abastada. Jesus olha para ela com outra ótica, porque ela havia apostatado. Então, as coisas materiais acabou destruindo a fé da igreja da Laodiceia. A igreja cega, a igreja comprometida com o mundo, que não enxergava as suas necessidades espirituais, mas se achava que estava muito bem. Mas aí a ótica de Jesus revela que ela não estava, que ela havia apostatado da fé. E ele diz assim, e nem sabes que és infeliz. Misericórdia, era a igreja do Senhor, mas era infeliz. Nem sabes que é infeliz, sim, miserável. Meu Deus, a igreja do Senhor Jesus, infeliz, miserável, pobre. Ela que achava que era rica, poderosa, pobre, cega. Se era cega, precisava que alguém orientasse o caminho para ela, sendo ela a luz do mundo. Mas era cega, e pior do que isto, nua. Ela achava que tinha as melhores vestimentas, mas ela era nua. Aí o que Jesus faz? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestimentas brancas para te vestires, a fim de que não seja vista a vergonha da tua nudez. Compre mais de mim, não era no supermercado, não era no shopping, não era na internet, era dele, de Jesus. Compre de mim, colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. E aí ele diz, eu repreendo a quem amo, mas o que ele me deixa, eu fico maravilhada com Jesus, eu fico maravilhada com ele exatamente por causa disto,
por causa da bondade e da misericórdia dele. Olha a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus, que me deixa maravilhada. O Senhor Jesus, olha que nós lemos aqui no texto, mesmo que esta igreja o tenha deixado do lado de fora, porque havia apostatado, achando que estava bem, mas não estava. Mesmo ela tendo deixado do lado de fora a sua própria propriedade, a igreja é propriedade de Jesus, mas ela fugiu do foco e deixou do lado de fora. E o que me faz ficar maravilhada com ele é que, apesar de tudo isto, ele demonstra a esta igreja uma graça enorme, um amor inconfundível, um amor perfeito, e ficando do lado de fora, gastando tempo com ela. Ao invés da igreja gastar tempo com Jesus, ao invés da igreja dar tempo para Jesus, era Jesus que dava tempo para a igreja. De que maneira? Do lado de fora, batendo na porta. Ai, que coisa boa, ainda dizendo: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Oh, meu Deus do céu, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele diz: eu repreendo a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Ele é maravilhoso, ele é a nossa vida. Então nós precisamos vigiar. Aliás, ele mesmo falou para nós: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Porque é exatamente o que nós estamos sendo levados a fazer nos dias atuais: cair em tentação, abandonar a nossa fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores, que muitas vezes vem até com uma palavra mansa, tranquila, querendo nos tranquilizar, mas nos tranquilizar a seguir a nossa vida não do jeito que Deus quer, mas do jeito que o mundo está desenhando por aí. Tem muitas pessoas que estão conduzindo a sua vida não do jeito que o Senhor ordenou, mas do jeito que o mundo está desenhando, com as mentiras de Satanás. Então, quando Paulo fala que importa que por muitas tribulações é que nós alcancemos o reino de Deus, é para que aqueles crentes não deixassem que o mundo viesse desenhar as suas vidas, desenhar a história das suas vidas, porque a história da nossa vida, ela já foi marcada por Jesus Cristo lá na cruz, ela já foi desenhada por Deus, ela já foi escrita por Deus, ela já foi escrita pelo Senhor lá nos céus. Então importa a mim, importa a você, que nós precisemos parar e olhar para o Senhor, para que nós cheguemos até o final da nossa carreira, mas guardando a nossa fé, para que nós alcancemos a coroa da vida. Quando Jesus fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele chama a gente para prestar mais atenção no que ele está dizendo, no que a palavra dele está dizendo, porque nós estamos dando muito valor às coisas que estão ditas aí na internet, na televisão. Olha o Brasil, por exemplo, a cultura do Brasil. Os programas de maiores audiências no país os programas que falam de morte, de violência. O povo gosta de valorizar a morte, gosta de valorizar a violência, dão audiências enormes para os canais de televisão. Aí me faz lembrar das palavras de Jesus: onde estiver o corpo, ali ajuntarão os abutres. É incrível como as coisas estão acontecendo. Então as pessoas gastam tempo 2, 3 horas diante da televisão para poder assistir aqueles filmes ou aqueles programas que só mostram morte, e que alguém matou, que esquartejou, que fez isso e aquilo outro. Mas essas mesmas pessoas não gastam tempo com Deus. Então vamos abrir os olhos
para que a tecnologia não se transforme em uma ferramenta inimiga da nossa fé, para que as riquezas que nós estamos conquistando, porque a vida para alguns, ela tem estado melhor sobre a face da terra, ainda que uma maioria vive mais com aquele prato regrado durante o dia, do que a maioria que tem com abastança sobrando. A maioria come menos, talvez não passa fome, mas gostaria de comer mais. E não tem para comer, porque se ela comer mais hoje, amanhã vai faltar. A maioria esmagadora das pessoas na face da terra vive nessas condições. E a minoria tem sobrando lá na despensa. A minoria tem sobrando lá. A maioria tem contadinho ali, ó, dosado. Porque se comer mais hoje, amanhã não terá. E nem essas coisas. Nem quem tem muito tem parado para dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado muito. São poucos os que têm parado para agradecer. Elas aprenderam a lidar com Deus só para pedir mais, igual a sanguessuga, que nunca está contente, satisfeita, sempre ela quer mais. Isso também é um caminho da apostasia. A mesma coisa, aqueles que têm pouco, às vezes falam: onde está Deus? Por que Ele não me dá? Por que Ele me deixa nessa situação? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu estou devendo? Por que eu não tenho isso, aquilo outro? Essas também. Elas estão usando a falta, a escassez também para culpar Deus e para justificar a incredulidade, a dureza de coração e também para apostatar. Tanto rico quanto pobre. Quem tem muito, quem tem pouco. A apostasia está atingindo todas as camadas da sociedade. Tudo por quê? As pessoas estão esquecendo a palavra de Deus, estão dando ouvidos a doutrinas de demônios e até obedecendo doutrinas de demônios, como aconteceu com a igreja da Laodiceia. Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, que não ocorra conosco, que nós venhamos nos tornar pedra de tropeço, como Judas Iscariotes e tantos outros se tornaram. Na igreja primitiva teve um casal chamado Ananias e Safira, que também se tornou pedra de tropeço. Pedra de tropeço por quê? Porque não vigiou, porque não deram ouvido ao Espírito Santo de Deus e deram ouvido a Satanás, a espírito enganador. E aí Ananias e Safira foi uma mancha na igreja primitiva. Foram pedras de tropeço na igreja primitiva, porque eles mentiram para o Espírito Santo, apostataram, abandonaram a fé em Deus para seguir as mentiras do diabo. E com isto, eles perderam a vida. Já eram membros da igreja, já estavam salvos, mas perderam a salvação. Perdeu por quê? Porque não vigiou, porque deu ouvidos a espíritos enganadores, porque seguiu doutrinas de demônios. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ampare, para que a nossa vida seja guiada por Ele, todos os dias. Se temos muito, glória a Deus. Se temos pouco, glória a Deus. Se não temos nada, glória a Deus. Em tudo dai graças. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, nós te rendemos graças nesta hora feliz, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e o nosso Deus ajudador. Ó meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe e tenha compaixão de nós, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento,
para não cair no laço do passarinheiro, e nem para seguir as doutrinas de Satanás, e nem para dar ouvidos aos espíritos enganadores, que nos levará ao abandono da nossa fé. Mas que o Senhor nos guarde como a menina dos teus olhos, para que nós alcancemos o fim desejado da nossa alma, que é chegar nos céus, ocupar, Senhor, aquela parte na mansão celestial que Jesus Cristo foi preparar para nós. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que às vezes, por causa da escassez, da necessidade que ela está vivendo, o inimigo tem tentado tirá-la da presença do Senhor. Oh, meu Deus, abençoa esta vida, mostre a ela que o melhor do Senhor ainda está por vir, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou na mente, nem no coração de ninguém, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, meu Deus, mostra isto para a tua filha, mostra isto para o teu filho, que nenhum venha apostatar, meu Deus, que nenhum venha usar, Pai, argumentos de escassez ou de abundância, como aconteceu com a igreja da Laodiceia, para enfraquecer na fé, para abandonar o Senhor, para viver contrário à esperança eterna, a esperança viva que é a fé. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta casa, meu Pai, abençoa esta pessoa que está chorando, passando por muitas aflições, muitas tribulações, que ela lembre que o que importa é ela entrar no reino de Deus, ela chegar aí, meu Pai, dá força a esta mulher, dá recursos a ela, dá providência que ela está precisando, dá força a este homem, pai de família, dá recursos a ele, meu Deus, dá providência que ele está precisando, em nome do Senhor Jesus. Conduz esta vida, meu Pai, para as águas mansas e tranquilas, dando a ela o refrigério para a alma, meu Pai, que o Senhor é o nosso pastor, e nós estamos seguros em Ti. Que a bênção do Senhor, meu Pai, seja derramada dentro desta casa, dentro deste lar, que todos vivam em paz, que todos tenham a esperança. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus, e que esta pessoa permaneça olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé. Ó, meu Deus, nós pedimos crendo que o Senhor vai fazer muito mais, e com esta certeza nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor hoje e eternamente. Amém. Graças a Deus. Pois bem, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, e que você compartilhe o vídeo, que você permaneça na fé. É a fé que move o mundo, move a mão de Deus e que vence o mundo. A fé vence o mundo. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Guarde a sua fé. Um grande abraço. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. E até o nosso próximo encontro.